Olá pessoal, eu sou o David Stephantins e este aqui é meu canal Imaginando. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo meu, tá? Do meu canal. Espero que vocês gostem, tá bem? Se você ainda não conhece meu canal, aproveita para dar uma olhadinha aí, tá? Aqui tem shorts todos os dias e vídeos longos todas as quintas. Pegue aí sua aguinha para beber, seu refrigerante, seu café, seu chá. Pega algo para comer também. Vai se aconchegando aí enquanto eu vou falando de livros aqui para vocês. Bem, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre livros que poderiam ser bons, mas foram ruins. Esse é aquele tipo de livro do qual eu gostei da ideia que o autor teve, né? Mas quando foi ali na hora de colocar isso em prática, o livro não funcionou tão bem assim, pelo menos pra mim. Quero deixar bem claro aqui que se você gostou de algum desses livros que eu vou falar aqui, né, que não foi uma experiência tão boa comigo, você tem todo o direito de gostar dele, tá bem? Estarei aqui falando sobre o meu ponto de vista sobre essas leituras, do que eu achei delas durante que eu fui fazendo essa leitura, tá? Então se você gosta de algum desses livros que eu vou meio que criticar aqui, tudo ok, isso não vai mudar o fato que você gostou dele bastante, tá? Só estarei falando sobre a minha expectativa, sobre o que eu achei dessas leituras desses livros. Bom, dito isso, vamos lá. O primeiro livro é História é Tudo Que Me Deixou. Esse livro aqui, para quem não sabe, é do autor Adam Silveira, do qual ficou bem conhecido após ele publicar Os Dois Morrem no Final. Quando eu fui em busca desse livro, o motivo é que eu queria ler algo mais do Adam Silveira, mas queria algo que não era muito falado. Acabei me deparando com esse livro aqui, e aqui vai contar a história de um garoto que tá de luto, pois o seu ex-grande amor acabou falecendo, e com isso veio o luto ali que envolveu ele, né? Ele já não estava muito bem recuperado do término, ele ainda não tinha se erguido completamente referente a isso, e ainda mais por cima veio de acontecer, né, que seu ex-amor acabou morrendo. E com isso, durante o velório desse seu ex-grande amor, e lá ele irá conhecer o que estava sendo atual namorado do Theo, né, que é o Jackson. E com isso eles irão meio que se aproximar, os quais os dois irão tentar se erguer desse luto que eles estão vivendo. E por que eu não achei esse livro tão bom? Gente, a ideia dele até é legal. Eu gosto de livros que me fazem sofrer, pode ser meio estranho, mas eu gosto. E eu busquei isso nesse livro, né, mas ele até que tem essa temática, né, mas, gente, assim, ela não foi bem elaborada, tá? Eu achei que o Adam, ele meio que perdeu a mão, e não soube construir esses personagens da maneira que era preciso para que esse livro trouxesse esse lado melodramático, né, esse lado bad, e meio que os personagens eles ficaram muito sem sal, sabe? Eu não gostei de nenhum dos personagens dessa história, porque eles meio que não tinham muita personalidade, esses personagens pareciam que não tinham vida, e eu entendo, tá, que eles são personagens que estavam sofrendo, estavam de luto, mas existe diferença onde você cria um personagem que está sofrendo luto do que ele não faz nada. Um personagem que não foi muito desenvolvido. Porque assim, eu não senti o peso da perda desses dois personagens, não senti o luto dos quais diziam que estavam passando. E o Adam acabou não fazendo um bom trabalho com isso, sabe? Realmente eu não encontrei aquilo que eu estava buscando aqui. Não existe esse luto. Acho que a perca do personagem não tem tanto peso assim na história dos personagens. Pelo menos foi o que eu senti. Digamos que tudo foi meio que artificial. Eu não consegui comprar a ideia de que eles estavam sofrendo. Porém, Bruxa também foi outro livro do qual poderia ter sido bom, mas não foi, porque, assim, gente, esse livro, eu tava esperando muita coisa dele, mas não foi isso que aconteceu. Aqui vai contar a história da Isis, que é uma bruxa, da qual ela trabalha ali na área investigativa da polícia. Ao mesmo tempo que ela atua nessa área, ela também vai ali abordar seu lado bruxa e vai fazer com que tente descobrir alguns mistérios que envolvem dentro da história, né? Existe um desaparecimento dentro dessa história, da qual a protagonista vai estar investigando. E a gente vai começar a ver meio que esse lado dela sobrenatural. Esse livro aqui tinha um grande potencial, sendo que eu acho que a autora não trouxe muito esses elementos da área bruxa para dentro da história e acabou focando mais dentro da missão da protagonista e do mistério que está acontecendo aqui. Eu sou uma pessoa que gosta sim de histórias investigativas, mas eu queria mais do que isso. E eu achava que essa história poderia ter entregado mais ainda, né? Até porque aqui também tem um assunto que eu gosto bastante, que é sobre intolerância religiosa. A gente vê aqui que a protagonista ela segue ali religiões de matriz africana. É algo que eu também me chamou a atenção, sendo que assim, eu queria que tivesse mais disso e não teve tanto assim. Eu acho que a autora poderia brincar mais com esse lado sobrenatural dentro da história. E foi um elemento que eu não vi muito dentro da história, né? Teve alguns momentos sim ali que aconteceu isso, mas não tanto como eu estava aguardando e
que eu acho que a autora poderia estar trazendo dentro da história e acabou meio que ficando de escanteio, sabe? Então assim, eu acho que ela poderia ter brincado mais um pouco com esse lado sobrenatural, sendo que a narrativa acabou ficando mais pro lado investigativo do que do sobrenatural dentro da história. Bom, antes da gente continuar, vou pedir pra você curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, tá? Não esquece de deixar o like aí, porque isso é muito importante para o algoritmo acabar entendendo que você curtiu esse vídeo, te indique outros e também ele acabe enviando esse vídeo para outras pessoas vir conhecer meu canal, tá? Então conto bastante aí com a curtida de vocês. Agora eu vou trazer um livro aí, do qual é muito famoso e muito queridinho por muita gente. Mas esse livro não foi pra mim, gente. Talvez você já tenha até visto eu falando sobre esse livro em shorts que eu faço aqui, né? E esse livro que eu estou falando é A Vida Invisível de Edgar Larue. Esse livro... Ai, meu pai eterno. É complicado, gente. É complicado esse livro aqui. Porque é legal a ideia dele. A mensagem que ele quer passar também é muito legal, tá? Eu acho muito bonita a filosofia desse livro. Mas... não aconteceu. Aqui vai contar a história de uma garota chamada Edgar Larue. Eu acho que essa é a pronúncia do nome dela. Eu sempre tenho um problema para falar o nome dessa criatura. Então desconsidere, tá? Se eu estiver pronunciando errado. E ela é uma mulher da qual mora ali na França. A história vai se passar no ano de 1714, aonde temos essa garota que mora nessa vila. E ela meio que tá prometida para se casar e ela não quer isso para ela. Ela quer ser uma pessoa livre, ela quer ser uma mulher independente, da qual não quer ter filhos e muito menos um marido. Então ela sempre escutou das pessoas ali que existiam os deuses nesse mundo, onde eles poderiam interagir e fazer rezas para esses deuses. Sendo que ela sempre foi informada que ela nunca deveria ter contato com algum deus da noite. E o que ela faz? Isso. Ela vai fazer um contato com o deus da noite, onde ela entra dentro da floresta que existe ali próximo, e lá ela encontra esse deus, e ela fala que deseja ser livre, que ela não quer aquela vida para ela. Com isso, esse deus acaba entregando o que ela desejava, sendo que as coisas não vão sair tão bem assim como ela imaginava que seria para ela. Pois acaba que acontecendo que toda vez que ela dá as costas para uma pessoa, aquela pessoa já não vai mais lembrar dela. E com isso ela vai começar a sua jornada dentro dessa história e a gente vai conhecendo como é pesado ela ter conseguido essa liberdade, mas ao mesmo tempo a gente vê que não teve muitos lucros ali, já que ela não consegue criar nenhum vínculo com ninguém, pois as pessoas acabam esquecendo dela assim que ela dá as costas para elas. Mas tudo vai mudar quando, em 2014, se eu não me engano, ela irá conhecer um garoto chamado Henry, do qual ele sim vai lembrar dela. E com isso ela fica muito intrigada e vai atrás dele, da qual ela vai querer saber bastante o que é que aconteceu que o Henry sim lembra dela, mas as outras pessoas não. Bom, gente, como eu falei, esse livro ele tinha tudo para ser muito bom, pelo menos para mim, sendo que na hora de a coisa acontecer ali, não aconteceu. Porque eu acho que esse livro, um dos pecados desse livro é que ele é muito repetitivo e acaba se tornando algo muito cansativo. Então assim, eu acho que esse livro não precisava de tantas páginas das quais ele tem dentro da história. E também outro ponto que eu acho que é o principal dentro dessa história é que os personagens eles não foram muito bem aproveitados. Aqui a gente tem tanto a Edgar Larue como a protagonista, como o Henry também vai começar a se tornar um personagem forte dentro da história, e também aquele deus lá do começo do livro, que ele vai aparecer novamente, e ele é meio que apelidado de Lucy. E com isso, o Lucy ele tem uma personalidade da qual era muito intrigante. Eu fiquei mais interessado sobre ele do que a própria protagonista, porque ela não é muito legal, sinceramente. Ela é aquele tipo de protagonista da qual eu não gostei muito. E assim, como eu falei, a autora ela não soube aproveitar os personagens. O Lucy ele é mais espectador do que personagem que age dentro da história. Se o Lucy ele tivesse sido mais desenvolvido e também mais utilizado dentro da história, eu acredito que esse livro ele teria um up muito maior do qual ele merecia ter tido. Então eu acho que trazendo esses personagens para mais perto do leitor e dentro da história, não iria fazer com que perdesse a essência do livro, sabe? Que é a mensagem que ele quer trazer, a filosofia que é colocada aqui em mesa. Por conta disso, o livro ele acabou sendo muito monótono, muito repetitivo, lento. E era um livro do qual eu não gostava dos acontecidos dentro da história, que na verdade não tem muitos assim, sabe? Então assim, a autora ela acabou perdendo uma grande oportunidade de trabalhar uma história e uma ideia bacana que não foi muito bem elaborada, pelo menos no meu ponto de vista. O próximo livro é Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida.
Esse é o livro 1 de uma trilogia, do qual vai contar aqui uma história que está existindo uma guerra entre os anjos, onde eles acabam descendo pra Terra pra se confrontar, né? E existe um personagem aqui que é meio que perdido dentro do mundo dos humanos, e eles irão começar sua aventura ali em busca dessa garota, e com isso a gente vai começar a ver a aventura, né? O desenrolar dessa história, com esses personagens batalhando nessa guerra entre anjos, e também conquistar aquilo que eles estão em busca dentro da história, né? Gente, esse livro eu tentei reler ele, porque o que acontece? O volume 2, eu não tinha gostado dele de maneira alguma, que é Anjos da Morte, se eu não me engano, o nome do livro. Esse aqui, quando eu li ele pela primeira vez, eu até que gostei, sendo que na minha releitura as coisas não funcionaram tão bem. A história no começo ela é legal, tá? E vai chegar um certo momento dentro da história que o verdadeiro protagonista vai entrar em ação. E com a chegada dele, a história do livro meio que faz isso. Sério, eu não gostei. Quando o ponto de vista passou pra ele, as coisas desandou pra mim lendo esse livro. Aqui tem muitas classes de anjos, dos quais têm capacidades mágicas, e eles meio que agem com essas capacidades deles para conseguir batalhar nessa guerra que tá acontecendo, e também em busca da pessoa que eles estão querendo. E assim, é um cenário que poderia ser muito bacana. Tem umas criaturas aqui também que é muito legal, que eu gostei bastante. E durante essa segunda releitura, esse lado mágico que eu tinha gostado do livro caiu por terra, gente, porque eu não gostei. Sinceramente, eu não gostei. E assim, existe aqui um fator que é... Eu não gosto muito de histórias que trazem mitologias com anjos. E assim, teve esse ponto também, sendo que eu lembro que na primeira vez que eu li esse livro até que gostei. Mas depois que eu fui ler novamente, não era o que eu tava procurando pra mim. Eu sei que tem um livro Apocalipse, e pelo que eu ouvi falar aí, né, na internet, esse livro Apocalipse aí, ele parece que se passa antes dessa trilogia, e eu tenho ele, né, eu ganhei de uma amiga minha, e eu vou meio que arriscar a ler ele. Gente, antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? A gente tem aqui shorts todos os dias, e agora, todas as quinta-feiras também vai ter vídeos longos, então não deixa de se inscrever aí. Se você gosta do meio literário, onde é que eu dou dicas pra você que é novato no mundo da literatura, tá? Dou várias dicas de livros pra todos os tipos de gêneros e gostos, onde também compartilho aqui minhas experiências com esses livros. Então não deixa de se inscrever aí, eu agradeço bastante. E como sempre, muito obrigado pra você que já é inscrito aqui, tá? Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo meu novo quando sair aqui, tá bem? O outro livro, gente, que eu tava esperando bastante dele e ele foi bem decepcionante. Jack Livingstone, Virgem Morta. Outro nome complicado, o Jack até ok, mas esse Livingstone, se eu estiver pronunciando errado, por favor, perdão, tá? Esse é um tipo de livro que eu não vejo muitas pessoas falando, inclusive eu nunca nem vi. Eu acabei me deparando com ele quando estava ali, fuçando na Amazon, e me chamou a atenção a sinopse dele, né? Que vai contar a história desse garoto aqui chamado Jack, do qual ele vê gente morta, né? Sendo que assim, ele meio que se acostumou a ver essas pessoas mortas, que não é tão agradável de se ver elas. Mas ele acabou sabendo lidar com isso com o tempo. Sendo que vai acontecer de aparecer um certo fantasma aqui, que vai perturbar ele e começar a colocar a vida dele em risco. A partir daí, eu corri pro abraço para ler esse livro, e eu tive uma decepção grande, porque assim, embora é muito importante e eu gosto de livros com representatividade, e esse livro traz isso, né, ali sobre os pontos de ser um protagonista negro e gay, o livro ele meio que esquece completamente desse lado meio sobrenatural e foca só nisso. E assim, foi algo decepcionante, porque eu acho que a autora poderia mesclar muito bem eles dois e fazer com que a história fosse muito bem agradável. Mas não, gente, o universo que era para ser desenvolvido dentro da história, a autora completamente jogou fora. Temos algumas migalhas, né? A gente vê ali alguns momentos esses espíritos aparecer, ghouls também. E assim, é algo muito tipo, há um fantasma ali? Meu Deus, tem um fantasma me ameaçando. Sabe, super tranquilo? Então assim, o peso do problema do livro foi embora, não existe meio que um perigo. E a história, ela meio que também traz dois pontos de vista, né? Que é o desse protagonista e o desse fantasma quando ele ainda era vivo. E aí é que a história se complica mais ainda, porque nenhum dos personagens, nenhum dos pontos de vista foi algo agradável de estar se lendo, porque não teve um bom desenvolvimento. Eu acho que foi um ponto que o autor não soube lidar e acabou esquecendo, deixando de lado e focando apenas na sexualidade desse personagem e os problemas sociais, que como eu falei, é importante, era pra ter sim isso aqui dentro da história, sendo que também eu queria aquele elemento ali, né, que a sinopse dizia sobre
essas criaturas sobrenaturais que iriam estar colocando a vida desse personagem em risco. Não é que não aconteça, existe sim um problema ali. Tem o vilão da história, né, colocando esse personagem em risco, mas eu não senti o peso desse perigo dentro da história. Então foi frustrante a leitura desse livro. Gente, queria dar uma pausa novamente aqui, tá? Pra informar que eu tenho redes sociais, tá bem? Vocês podem me encontrar tanto no TikTok como no Instagram. Então, não deixa de me seguir lá. Vocês vão me acompanhar nos stories, onde eu acabo trazendo algumas leituras que eu estou realizando no momento e acabo dando minha opinião ali um pouco meio que no ao vivo. Então não deixa de me seguir lá no Instagram e também no TikTok, tá bem? Vou deixar meus arrobas aqui na descrição, tá? É imaginando.ok. Depois que terminar esse vídeo, vão lá me seguir que eu estarei aguardando vocês, tá? E o último livro que eu vou trazer aqui pra vocês é Amanhecer. Sim, gente, Amanhecer. Pra quem não sabe, eu era muito fã de Crepúsculo na minha adolescência. Mas é um tipo de história que hoje em dia eu não consumo mais como era anteriormente. E o que eu quero falar sobre Amanhecer? Esse aqui é um livro muito longo, né? Ele foi dividido em duas partes, falando em adaptações para o cinema. Amanhecer parte 1 e Amanhecer parte 2. E onde aqui a gente tem o desfecho dessa história, desse amor entre o Edward e a Bella. E também dos outros personagens que envolvem essa história, né? E porque eu acho que a Stephanie não soube muito bem aproveitar esse livro. Por quê, gente? Porque vai ter ali novos vampiros que irão aparecer dentro da história para poder defender, né, a Red Nesme, que é a filha do Edward e da Bella. E com isso, esses personagens eles têm um passado muito incrível. Porque existe um livro chamado que é o Crepúsculo, Guia Oficial Ilustrado da série. Esse livro vai falar a história de todos os personagens. Todos. E assim, você vê como o Crepúsculo poderia ser tão rico quando se trata de personagens. Pra quem não sabe, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o passado do Carlyle Culley. É um vídeo do qual eu estou falando sobre o passado do Carlyle, do qual eu li esse livro e trouxe pra vocês conhecer a história do passado dele. Então se vocês não sabem, dá uma procurada aí depois, tá? Que vocês vão encontrar esse vídeo, ele tá bem completinho ali, tá bem? Eu estou agora pensando em trazer novamente um outro personagem dessa história, do qual é a Alice, que é a minha personagem preferida. Então se vocês quiserem saber mais desses personagens, novamente se inscreve aí no canal e vão buscar já esse vídeo que eu tenho falando sobre o Carlyle e também se preparem para o que vai vir aí, que é contando a história da Alice. E como eu tava falando, né, se esses personagens tivessem sido bem aproveitados dentro dessa história, Amanhecer seria muito mais rico referente a personagens e as capacidades deles. Porque os vampiros de Crepúsculo, eles têm grandes capacidades, inclusive tem o Benjamin, que ele tem os 4 poderes dos elementos, que assim, no filme, a gente só vê um pedacinho ali do que ele é capaz de fazer. Já no livro, não. A gente ainda acompanha ele controlando ali os elementos, como fogo, água, terra e ar. Mas mesmo assim, a autora ainda não soube aproveitar esse personagem. E são capacidades incríveis que esses personagens têm, onde a autora não se importou de trazer isso dentro da história, né? Tem uma personagem que dá choque, eu não tô lembrado qual é ela, mas eu sei que ela tem a capacidade de dar choque. E entre outros, digamos que Amanhecer tem seus próprios X-Men, os X-Men vampiros. Eu acho que a Stephenie Meyer acabou perdendo uma grande oportunidade que ela tinha em mãos e acabou deixando isso escapar. Eu sei que aqui é uma história de romance, se eu não estiver enganado, uma vez eu li uma entrevista da Stephenie falando que ela não gostava de finais tristes, né? Então por isso que não tem muitas mortes dentro da história dela. Mas assim, isso não atrapalhava dela trazer esses personagens e mostrar cada vez mais deles, né? Dentro da história. Porque pra quem leu esse livro aqui, sabe como é fantástico os personagens que tem dentro dessa história. Mas já que a autora não fez isso, eu estou aqui pra fazer. E então tô trazendo esses personagens pra vocês conhecerem mais um pouco deles, né? E saber como eles são incríveis nesses vídeos que eu estou criando. Então assim, se você ainda não assistiu o vídeo que eu estou falando do Carlyle, cuida pra olhar lá, tá? E os outros que estão por vir. Bom, esse é o vídeo da vez, tá? Como eu falei pra vocês, se vocês gostam muito desses livros, que bom! Continuem gostando, tá? Esse é o meu ponto de vista referente a esses livros, onde eu acho que esses autores e autoras perderam a grande oportunidade que eles tinham para trabalhar com essas histórias de uma maneira que eu acho que a história seria muito mais agradável e seria muito mais interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bem? Deixa o like de vocês aí, tá? Não deixa de se inscrever no canal e ative o sininho para vocês receberem vídeos novos que estarei trazendo aqui todas as quintas-feiras e também os shorts que tem todos os dias, tá? Não esquece de comentar qualquer coisa aí que eu já fico muito grato, tá bem? E também não fiquem sem seguir as minhas redes sociais para vocês estarem acompanhando outros conteúdos meus que eu faço por lá, tá bem? Até a próxima e tchau, tchau!